Bem, graças a Deus. Estava tomando um Final de semana. que tudo bem, graças a Deus. Na paz do Senhor. Coisa boa, maravilha. E a Ju, tudo bem, Ju? Lu, como vocês estão? Oi, Cris, tudo bem? Coisa Tudo boa. ótimo, graças a Deus. Que Tudo indo maravilha. para o lugar, eu aprendendo a descansar, quer dizer, tô começando a aprender a descansar. Tanto é que quando eu vi a chamada da jornada, que vai ser em março, né? Eu disse, essa eu quero. Por causa que a chamada é a questão do descansar, né? Então, porque o Augusto fez em outubro, ali, final de outubro, o Império, né? E fez o de rei para rei agora, então é isso aí. Agora é eu que tenho que me recolocar. Coisa boa. Bora orar então? Respirem fundo, puxa pelo nariz, solta pela boca, umas 3 vezes, profundamente. Querido Deus e Pai, a Ti nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça e misericórdia que não tem fim e ela se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Pai, por este tempo de mesa abençoado. Obrigada, Pai, por essa internet que nos conecta de todos os lugares do Brasil e do mundo. Obrigada, Pai, pela minha vida e a vida de cada mulher que está aqui presente no tempo de mesa. E as que não estão também. Obrigada pela vida de todas. Eu aprendo muito com vocês. Que essa palavra que vai ser trazida hoje no tempo de mesa toque todos os corações na medida que a gente pode receber e usufruir dessa palavra. Obrigada, Jesus, por andar conosco, nos ensinar todos os dias a ser essa filha sábia, essa mulher sábia que edifica o lar, edifica a própria vida e aprende todos os dias um pouquinho mais sobre o governo, domínio próprio e todos os frutos do Espírito que já estão disponíveis para nós. Espírito Santo, nos conduza nesse tempo de mesa, com aprendizado, com discernimento da palavra. Nos dê revelação do que estava escondido e com a palavra vai ser revelado, porque a gente possa colocar em prática e já colher os frutos de executar aquilo que o Senhor, Pai, deixou para nós no manual de instruções. Em nome de Jesus. Amém. Ai, ai. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 18, 21. 18, 21. Essa passagem, Jesus ensina como tratar as ofensas dos irmãos. Ai, ai. Diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. O 7, se a gente for olhar no sentido espiritual, ele é um número divino, né? Um número de Deus. Quantos dias tem na nossa semana? São 7 dias. Quando eu li essa passagem, me veio muito forte isso, 7. 7 vezes 70. Mas se são 7 dias na semana, então nós devemos perdoar todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O que Jesus nos ensina nessa passagem?
Pedro sugere 7 vezes, o número que simboliza a perfeição, bem como a gente está falando agora. O que Jesus ensina? O perdão não tem limite. Não é uma decisão pontual. Não nasce do esforço humano, mas da natureza de quem foi alcançado pela graça. Quando eu escuto uma filha amada de Deus, herdeira, sábia, falar, eu não consigo perdoar, essa frase já revela muitas coisas. Ela ainda não foi alcançada verdadeiramente pela graça. Porque a falta de perdão não vai fazer mal para o outro, vai fazer mal para a gente. Quem carrega é a gente. O outro muitas vezes nem sabe o que fez. Quantas coisas erradas eu mesma fiz e hoje reconheço, peço perdão quando vem nomes, porque quando a graça nos alcança verdadeiramente, vem as coisas para a gente liberar do nosso coração. O perdão é uma chave poderosa para a gente acessar o reino dentro de nós. Se o reino está em vós, como Jesus disse, e a gente vem conversando, falando a respeito disso, uma das chaves para acessar o reino que está em nós é o perdão. É o perdão. Perdoar não é concordar com o erro. Muitas pessoas, quando eu postei um vídeo sobre o perdão que eu vivi com meu pai, muitas pessoas vieram questionar. Porque perdoar não é conviver. Não, não é sobre conviver, é sobre liberar o nosso coração. Eu não convivo hoje com meu pai, mas eu libertei ele do meu coração. Porque quem deixa de crescer e avançar quando não perdoa sou eu, não ele. Ele não tem consciência de todas as coisas que ele fez. E ele nem fez querendo fazer. Se eu olhar para minha história, para minha vida, todos os erros que eu cometi, eu não fiz querendo cometer eles. E hoje que eu tenho consciência das coisas erradas que eu fiz, eu não faria de novo. Não faria com certeza de novo. Então, é bem 100% provável que todas as coisas que meu pai fez, ele não tinha consciência do que ele estava fazendo. Afinal de contas, eu que ando nessa verdade agora, que eu escolhi ser confrontada agora, que eu escolhi limpar as mentiras do meu coração agora, já é desafiador viver com Jesus, porque são muitas coisas que a gente deve limpar e liberar do nosso coração. Imagina os nossos pais que não tiveram praticamente nada de acesso à verdade. Meu pai e minha mãe foram batizados em igreja católica. Eles não acessaram o que a gente vem acessando agora, essa verdade. O perdão fala muito mais sobre nós do que o outro. À medida que a gente se coloca dispostas e disponíveis a limpar e liberar o nosso coração, mais a gente acessa o que está dentro da gente. Enquanto a gente contar história e inventar desculpa para não liberar o outro do nosso coração, a gente não acessa a verdade. Não tem como, impossível. Jesus, ele não minimizou a ofensa. Ele revela que reter perdão aprisiona mais quem guarda do que quem feriu. Eu fico aprisionada nas minhas histórias, nas minhas justificativas, mas o que o outro fez foi errado e me magoou. Eu estou jogando a responsabilidade da minha inteligência emocional para lidar com as coisas no outro. O outro que é o culpado. Não, eu sou o responsável por guardar e reter a dor no meu coração. Foi isso que Jesus ensinou. Você é responsável por guardar e reter. Na medida que tu for liberando e limpando, purificando o teu coração, tu vai acessando os tesouros que já estão guardados dentro de ti, que é o reino que está dentro de nós. Esse é o acesso. A gente fala, né, brincando, é muito fácil, é só acessar. Hoje é fácil. Eu falo, pai, me dá um nome. Tem alguém ainda
que eu tô guardando no meu coração, que eu tô retendo, rancor, mágoa, ressentimento, falta de perdão, me dá um nome. Se no dia de hoje tiver alguém, me traga revelação, ele traz. Ele me trouxe, semana passada, uma amiga que fazia muitos anos em amizade com ela, cada uma pro seu lado, e me veio o nome. Mandei uma mensagem, eu não escrevi nem carta. Mandei uma mensagem para ela, pedindo perdão. Na hora, me veio. Mas foi ela que errou contigo. Olha a mente, querendo sabotar o acesso. Mas foi ela que errou contigo, porque foi ela que virou as costas quando tu mais precisou. Porque tu que foi a amiga, não interessa. Quando a gente acessa a verdade, acessa a glória, a gente acessa, não interessa o que o outro fez, interessa o que a história que eu tô contando, porque a história que eu tô contando é ela que tá me limitando a acessar a herança que está disponível para mim. Como é que papai vai liberar algo sobre a minha vida se eu não tenho nem maturidade para liberar uma pessoa que está guardada no meu coração e deixar ela viver a vida dela? Porque ela vai pagar o preço pelas coisas que ela faz, assim como eu pago o preço pelas coisas que eu faço, as escolhas que eu tomo todos os dias. Nós somos 100% responsáveis por tudo que a gente vive. 100%. O outro não é culpado de nada. Ninguém é culpado de nada. Enquanto a gente ficar todos os dias buscando culpados pela vida que a gente ainda não tem, a gente não acessa um nível de graça e favor que está aqui, ó, prestes a ser liberado sobre a nossa vida, mas o fato de a gente só responsabilizar os outros das coisas que os outros fazem, a gente fica ali travando o nosso coração. Olha o peso que a gente está colocando em cima do outro. Porque ele que fez errado. Tanto que quando Pedro foi confrontar Jesus, né? Porque na série Chosen ele vai lá e confronta, né? Porque ele estava com uma rixa com Mateus. E Jesus fala para ele, não interessa. Não importa. Na nossa linguagem de hoje, 2025, não interessa o que o outro fez, não importa o que o outro fez. Libera o perdão. Porque quando tu liberar o perdão sobre algo que o outro fez, quem na verdade está recebendo a bênção é tu. É tu que está te libertando. Aí quando a gente rompe com essa primeira camada de liberar o outro, não no nível mental, porque na nossa cabeça ela sempre vai achar uma história para contar e a gente não fazer o que precisa ser feito. É quando a gente rompe a mente, o entendimento da nossa cabecinha dura, nosso coração duro que nem pedra, aí a gente acessa um outro nível, uma outra camada. Rompe isso e papai revela, porque no reino, quando tu rompe a camada, tu para de contar a história, tu faz o que precisa ser feito, tu rompeu. Aí tu recebe o discernimento que no reino, quem não perdoa permanece ligado à dor. Se eu não perdoo, eu tenho o discernimento que eu ainda estou ligado àquilo ali. Se eu estou ligada ao meu passado, a coisas que aconteceram, eu estou gastando a minha energia vital com isso. Ou seja, eu vou ter energia para hoje viver o meu dia bem? Não vou. Muita mulher, às vezes, não consegue nem levantar da cama de manhã, porque guarda tanta mágoa, tanto ressentimento das coisas que aconteceram no passado, conta tanta história, que não tem disposição, não tem energia vital para viver o dia de hoje. Quando eu estou na graça, eu tenho esse discernimento. Porque Jesus revela a verdade. Não interessa o que o outro fez. Libera essa pessoa do teu coração. Libera. Só libera. Quem perdoa se liberta espiritualmente. É uma porta que tu fecha. O que a pessoa fez não tem mais legalidade sobre a tua vida, autoridade sobre a tua vida. O diabo não vai usar aquela história para te fazer sofrer, para te fazer doer. Ai, porque o que fizeram, a minha amiga que fez aquilo comigo em 1989. E o diabo ele não precisa nem chegar perto, porque tu tá tão presa naquela dor, tá com uma corda amarrada naquela dor,
como tu vai acessar o reino dentro de ti se tem um peso dentro de ti amarrado no teu passado? Não tem como. Tem gente que para se vingar do que o outro fez, fica, não, porque eu não vou perdoar. Não perdoo, não perdoo. Mal sabe que quem tá se lascando é a própria pessoa que tá falando isso. Porque vai pagar, mas é óbvio que vai pagar. Tudo que a gente faz, a gente paga. Inclusive, nesse momento presente, tudo que a gente fala com a nossa boca, não, porque o outro vai pagar, é porque nós também estamos pagando por algo que a gente não está fazendo. Como está a minha vida? Como está a tua vida? Como está a vida de cada mulher que está aqui hoje? Como está? Eu estou pagando, sim, por coisas que eu plantei lá atrás. Eu estou colhendo. Só que no dia de hoje, eu escolho plantar novas sementes para depois, ali na frente, colher essas sementes que eu estou plantando hoje. Qual é a semente que eu planto hoje? Liberar perdão. Porque eu sei que durante o processo, durante a caminhada, muitas coisas serão reveladas para mim, porque eu liberei meu coração. Como é que Deus vai falar com as filhas, o coração podre, cheio de mágoa, cheio de ressentimento, preso ao passado? Quando a gente solta a corda, libera perdão, liberta a dor, aí a gente rompe e Deus consegue falar melhor com a gente, porque senão tem ruído. Fica assim, ó. Tu não entende com perfeição. O que Deus está falando? Eu não estou conseguindo entender o que Deus está falando, pai. Eu não estou entendendo. Eu estou cheia de dúvida, eu estou cheia de dúvida. Sim, né? Só tá cheio de ruído porque tu ainda tá presa a coisas do passado. Limpa o teu coração. Tira essa água podre. O que é mágoa? Má água. Água suja, água podre guardada no coração. Muitas mulheres, o câncer de mama, ele tá ligado muito mais ao emocional do que fisiológico, biológico, estilo de vida. Muito mais emocional. E olha aonde é o câncer de mama. Mulher guarda muita mágoa, muito ressentimento. Linha do coração, câncer de mama. Por que as mulheres têm câncer de mama? Não libera a dor do coração. Daí começa a apodrecer, porque o lixo orgânico que a gente não tira da cozinha, deixa passar uma semana, deixa passar 2 semanas, deixa passar 1 ano aquele lixo ali podre apodrecendo. Cada dia que passa, apodrece mais. É o nosso coração quando a gente não libera a dor dele. Tu não tira o lixo orgânico do coração. E daí começa a ficar doente, começa a inflamar o corpo, começa a sair pereba na pele. Por quê? Porque se na palavra diz de todas as coisas que nós devemos guardar, a prioridade é o nosso coração, qual é uma das chaves poderosas? É liberar o coração, tirar o lixo orgânico dele, tirar a mágoa, tirar ressentimento. Porque ele que bombeia o sangue para todo o corpo. Se o corpo adoece, grande maioria das vezes é emocional. O que tu tá guardando no teu coração? Qual é a mágoa? Qual é a dor? Qual é o ressentimento? O que te fizeram que tu interpretou? Porque a gente interpreta conforme o que a gente conhece. Se eu conheço pouco, eu vou interpretar com esse pouco que eu conheço. Aqui nessa sala tem muitas mulheres. E cada uma vai interpretar conforme dá conta de interpretar. Por isso que a gente fala, eu recebi minha porção. Porque eu recebo proporcional ao que eu sei hoje. Assim como cada mulher vai receber proporcional ao que dá conta de compreender. Porque cada uma vai compreender da forma que acha que é. Mas só existe uma única forma de liberar: perdoar. Perdoar. Liberar. Deixar ir. Deixar no ar. Que o vento leva. Deus leva. E cada um vai pagar por aquilo que faz. Eu não posso querer culpar o outro e apontar no outro o que ele fez de errado, porque hoje eu tenho consciência de que cada um está pagando o preço por tudo, por todos os erros que cometeu. Cometeu e comete, porque a gente não é santa ainda.
Nós cometemos erros todos os dias. E eu sempre falo, quanto mais eu reconheço os erros que eu cometo no aqui e agora, mais rápido eu avanço. Por que que tem alguns filhos que avançam muito e outros médio, outros quase nada? Porque no hoje vocês recebem algo. Só que ao invés de aplicar hoje, vocês falam, não, eu vou deixar isso aí para outro dia, porque eu não quero mexer nisso aí. Vou começar a mexer nesse lixo, vai começar a feder, não estou afim de lidar com isso. Tudo bem. Vocês conseguem compreender que nós mesmas escolhemos guardar as coisas no nosso coração e nós mesmas colhemos os frutos de guardar as coisas no nosso coração? Se o perdão é uma dos grandes ensinamentos que Jesus deixou, a gente fala que anda com Jesus, mas não consegue perdoar? Liberar o que o pai fez, liberar o que a mãe fez, liberar o que a irmã fez, liberar o que a tia fez, liberar o que o filho fez. Fica ali guardando a magoazinha, que nem uma criancinha imatura. Nós não somos menininhas imaturas, nós somos mulheres sábias. A mulher sábia, ela recebe um direcionamento do pai e ela coloca em prática. Não interessa o quanto vai te incomodar a fazer, vai desconfortar sim, é óbvio. Vocês acham que quando eu fui mandar mensagem lá para minha amiga do passado não me trouxe um desconforto? É claro que me trouxe desconforto. Me incomodou muito, mas eu fiz, porque quem obedece, cresce. É simples. É muito simples. É a gente que complica tudo. A gente complica tudo e fica chorando, que nem uma guriazinha de 5 aninhos de idade. Ai, porque meu pai não vai me dar bicicleta nesse final de ano, não vai me dar, eu tô de aniversário, não vou ganhar. Sim, não vai ganhar, porque tu tá desobedecendo. Eu tô te entregando algo para tu fazer e tu tá agindo como uma criancinha imatura, desobediente, porque criança que é desobediente, mulheres adultas, maduras, que andam verdadeiramente com Cristo e estão em Cristo, acessaram essa verdade e colocam em prática, acabou. Não fica de mimimi, de contando historinha, porque eu não vou pedir, porque eu não, parece aquelas crianças, eu quando brincava, os meus primos, era criança, e a gente ficava de rixinha, porque primo, né? Se pegava no pau, pegava nos cabelos, dava soco, e dava de unha, e era assim. E daí no outro, 5 minutos depois, estavam se amando. Se amando, mandando cartinha. Eu e minha prima era assim. Se pegava no soco, no pau, e daqui a pouco tava se amando, mandando cartinha. Nossas mães brigavam por causa de nós. E daí a gente ficava trocando cartinha escondida. Safada sem vergonhas. É assim que a gente faz. Papai fala assim, ó, pede desculpa. Não vou, bate o pé. Porque ela que puxou meu cabelo primeiro. Porque ela que não veio, não sei o quê. É assim que a gente faz com Deus. Papai fala assim, ó, minha filha, pede perdão lá pra fulano. Libera o perdão pra fulano. Fala que tu errou. Mas não foi eu que errei. Não foi eu. Porque não foi eu. Foi ela que começou. Foi ela que não... Não interessa quem começou. Como é que as nossas mães falavam? Não interessa, não quero saber. Minha mãe falava assim, eu não quero saber quem é que começou a puxar o cabelo de quem. Eu não quero saber quem é que deu o chute primeiro. Eu não quero saber. Pede desculpa. E o que acontecia se a gente não pedisse desculpa? Pau comia. Era chinelo voador, vassoura voadora, pazinha, o que tinha na frente voava. E por que a gente está apanhando da vida hoje em dia? De tudo que vem, porque a gente é desobediente. Papai fala, vai lá, libera perdão. Não, Vã, foi ela que começou. É assim que a gente faz. Daí a gente paga o preço, se lasca, e nem sabe. Daí fica no mimimi, mas não consegue se ver, se perceber. Não, mas não interessa. Se eu ando com Cristo, eu ando com Jesus, ele me ensina a liberar, não conviver. Eu não convivo com todas as mulheres que aconteceu alguma coisa e eu não estava de acordo, eu não convivo mais com nenhuma delas. Mas, aos poucos, eu estou liberando todas elas, porque cada dia vem alguém, 7. Todos os dias, se a gente falar assim, ah, Deus, me dá um nome hoje, eu vou fazer o que precisa ser feito. Quem obedece, cresce.
padrão do reino é mais alto do que o padrão humano. O mundo diz, perdoe até onde der. Tem um limite, né? O mundo fala assim, não, até aqui eu perdoo, mas depois daqui não dá. Sempre colocando, impondo limites. Sempre tem uma barreira, sempre vai poder fazer se acontecer isso, só até ali. A ciência tem limite. Nossa, eu escutei isso minha infância inteira. A ciência é ilimitado, assim como tudo no reino é ilimitado. Paciência é um fruto do espírito. E tudo que existe no reino é ilimitado, não tem limites. Marquem, gravem isso na cabeça de vocês. Perdão é ilimitado. Paciência, ilimitado. Empatia, ilimitado. Não tem limites. Amor, eu vou amar só se, sempre impondo condições. Ilimitado. Tudo ilimitado no reino. Se nós estamos colocando limite em algo, a gente não está em Cristo. Estamos na carninha podre. Controladoras. É assim que a gente está. Jesus diz, perdoe como você foi perdoado. Nós fomos perdoados. Um sangue foi derramado para que a gente estivesse aqui hoje. E daí a gente quer impor limite para perdoar o outro? Ah, mas eu sou cristã. Ah, não, mas peraí, tudo tem limite, né? Eu não vou perdoar, olha lá o que ela fez para mim. Ah, então tu não está em Cristo. Sinto te dizer. Porque quem está nele, libera. Não conta história. Se eu estou verdadeiramente nele, eu libero. Eu não conto história. Isso prepara o coração para a parábola seguinte, do servo impiedoso, onde fica claro que quem recebe misericórdia é chamado a liderar a misericórdia. O perdão recebido se torna o critério do perdão liberado. Jesus está dizendo, enquanto você estiver contando, ainda não entendeu o reino. Nós não devemos contar. Ilimitado, ilimitado, ilimitado. E se chegar várias pessoas na cabeça de vocês hoje para liberar do coração de vocês, ilimitado. Ah, não, mas é muita gente. Ilimitado. O perdão ilimitado é um sinal de maturidade espiritual. Querem saber se vocês estão maduras ou imaturas espiritualmente? Vasculhe o coraçãozinho. Agora mesmo, aproveita. Sempre vem um nome. Ou vários. Vasculhe o coraçãozinho. E quando vir nomes ou um nome, percebe o que a tua mente vai falar, o que vai acontecer. O que vai acontecer? Porque para diferente tipo de pessoas, diferentes tipos de pessoas, vai vir uma história que a mente vai contar. Tu vai permitir que a mente barre ou tu vai romper? Não, eu decido. Eu governo. Porque ele está em mim e eu estou nele. Então eu governo sobre a mente. Não é ela que me governa. Daí tu rompe. É um acesso. Percebam qual é a história que a mente conta. E se a gente governa, nós temos maturidade para lidar com as coisas e libera as coisas que estão no nosso coração. Uma evidência de transformação interior. Quer ver, perceber, sentir, discernir, escute o que a pessoa fala. Porque o que ela fala já está entregando o nível de maturidade que ela tem para lidar com as coisas. E se aproxime dessa pessoa, fique perto dessa pessoa. Porque no nível que essa pessoa acessou já de maturidade para lidar com as coisas, é o nível que tu vai crescer. Porque se a gente estiver perto de uma pessoa que só reclama, conta história, fala que não vai perdoar, culpa o mundo inteiro das suas próprias responsabilidades, quem tu vai ser? Tu vai ser com quem tu vai conviver. Tu vai ser exatamente igual. Igual. Nós somos a média das pessoas que nós convivemos. A gente pode escolher se retirar e a gente pode escolher ficar. A gente que decide. Ah, não, mas eu não posso decidir isso. Pode sim. Só tu não quer ter essa conversa difícil. Conversas difíceis são necessárias para o nosso crescimento. Maturidade. Um reflexo do caráter de Cristo em nós.
Perdoar é um reflexo do caráter de Cristo em nós. Quer ser Jesus na vida das pessoas? Perdoe. Ah, não, mas daí, muito difícil, então tu não tá sendo Jesus. Tu fala assim, ó, pai, eis-me aqui. Então tá, eu vou te usar para mostrar o caráter do meu filho aí na terra. Porque o povo difícil de liberar a mágoa do coração sempre conta uma historinha. E fala que anda com meu filho. Pinóia. Mentirosas. Tu não anda com meu filho, porque quem anda com o meu filho, quem anda com o Filho de Deus, quem anda com Cristo, perdoa, libera. Aí tu revela o caráter de Deus. Aí tu revela o caráter de Cristo. É simples. Eu não preciso provar para ninguém que eu conheci Jesus, que eu ando com Jesus. A minha própria boca já entrega se eu sou cristã ou não. A minha postura entrega se eu sou cristã ou não. Por isso que hoje, todos os discursos que eu escuto, eu já, dependendo do nível de maturidade que a pessoa está, não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Tu vai falar o quê? Se ela está resistente a receber? Quantas pessoas, quantas mulheres passaram na minha vida, na minha cadeira, quando eu fazia os atendimentos, que eu falava, olha, eu sei o que acontece dentro da gente quando a gente não libera o perdão. Sem falar nada de Jesus, nem falar nada de Deus. Só falar sobre o perdão, sobre liberar perdão. Eu já estava revelando o caráter de Cristo. Às vezes a gente quer empurrar a goela abaixo para as pessoas se converter, se arrepender, vai lá, anda com Jesus, mas nem a gente está andando. Porque quem anda com Cristo perdoa. Libera as pessoas. Qual é o teu discurso? É de rancor ou é de amor? Porque se for de rancor, tu não tá em Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos o corpo, nós somos a igreja. Por isso que nós temos pernas. Nós somos a igreja que se movimenta em amor. Se nós não estamos sendo o amor, nós estamos sendo o rancor através das nossas palavras, das coisas que saem da nossa boca, nós não estamos revelando Cristo para as pessoas. Só religiosidade. É facílimo hoje em dia eu identificar um religioso e um cristão. O cristão não precisa falar de Jesus, porque ele é Jesus. Porque Cristo já é a cabeça dessa pessoa. Cristo já é a cabeça dessa pessoa. E se Cristo é a nossa cabeça e nós estamos andando com ele, é amor, é perdão. Acabou, não tem história. Eu poderia falar sobre os padrões de comportamento, porque cada um de nós tem, né, um padrão de comportamento devido à nossa história de vida, enfim, tudo que aconteceu com a gente na nossa infância, a gente tem um padrão. São vários, e tem um padrão que conecta a gente com essa dificuldade, entre aspas, de soltar as pessoas. Mas não é um assunto para agora, que é bem individual. No Novo Testamento, a principal palavra usada no grego, né, aphesis. Ela significa soltar, liberar, deixar ir, cancelar uma dívida, enviar embora. Quando a gente perdoa, a gente está cancelando uma dívida, a gente está liberando a pessoa, a gente está soltando uma corda, a gente está libertando o nosso coração. Tá falando assim, ó, pode ir, tu tá livre. E quando a gente fala, tu tá livre, eu tô livre para andar. Porque se eu tô com uma corda amarrada no meu calcanhar, um perdão que eu não liberei ainda, quem tá presa sou eu, não a outra pessoa. A outra pessoa tá andando. Eu tô presa a essa pessoa. E ainda tô falando assim, não, porque vai pagar. Tá ali amarrada do lado da pessoa. Que vai pagar pelo que fez. Amarradinha junto. Nenhuma nem a outra cresce, nenhuma nem a outra evolui, nenhuma nem a outra anda. Ai, porque eu não consigo fazer tal coisa. Claro, tá amarrada lá na dor da outra. Ou do outro, ou da mãe, ou do pai, ou da avó, do tio, da tia, da tataravô, sei lá eu, a colega de trabalho que aprontou para ti lá em 1979. Quem? Quem que no dia de hoje
vem a cabeça de vocês para liberar. Soltar a corda para vocês andar. E parar de reclamar para Deus que Deus não está olhando para vocês, porque Ele está olhando para vocês aqui e agora e liberando uma palavra para vocês. Solta a corda. É só para ti que faz mal. Só para ti. Tu não anda como tu gostaria de andar. Tu não tem energia para fazer o que tu gostaria de fazer, porque tu ainda tá presa às coisas que aconteceram no teu passado. Quem vive de passado não vive o presente. Quem dirá consegue semear no reino para plantar e colher amanhã depois? Não faz. Não evolui, não cresce. É sobre a gente, sempre foi sobre a gente, sobre as nossas escolhas. O que eu escolho hoje vai determinar toda a minha vida. O que o outro escolhe para a vida dele, se ele fez mal, se ele fez bem, isso aí é problema dele. Cada um tem a vida que merece. E se eu sou filha e eu ando com Jesus, eu ando com Cristo, Ele é o cabeça, o Espírito Santo, Ele é o meu direcionador, é o consolador. Se Ele está me falando isso, faça, solta, eu vou fazer. E não interessa se vai incomodar. Causa um desconforto, é claro, meu Deus. Se tiver uma mulher aqui, que quando for soltar alguém, não sentir desconforto, me fala. Me chama lá no privado. Me chama. Bah, Cris, eu não senti nenhum desconforto de liberar perdão pra fulana lá que eu tava guardando 20 anos a mágoa. Não senti nada. Me chama, eu quero te dissecar. Porque tu é diferenciada. Tu é um ser único, assim, se não sentiu nada de desconforto. Para mandar uma mensagem pra pessoa. O melhor sempre é mandar uma mensagem, né? Ligar. O nível hard da ousadia é ligar. Eu ainda não consegui. Mas mandar mensagem, sim. O primeiro passo é a carta. Quando a gente rompe, fazendo a carta, como se estivesse falando com a pessoa, vai escrever a carta como se estivesse, esse é o nível 1. Fulana de tal, eu te libero do meu coração, tu fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando tu estiver escrevendo, já vai estar testificando ao Espírito, eu tô testificando que eu tô liberando essa pessoa, tá, Deus? Ó, paiê, tô liberando essa fulana, paiê, tô liberando esse fulano, ó. Segundo nível, mensagem, WhatsApp. Imagina se os discípulos de Jesus tivessem um WhatsApp naquela época. Jesus ia fazer um arregaço, manda mensagem para tal pessoa, manda mensagem, libera o perdão para tal pessoa. Ia ser assim. E eles iam acelerar violentamente. Estamos, sim, com uma aceleração disponível para a gente. É só a gente fazer o que precisa ser feito. Quem obedece, cresce. Eu nem preciso falar para vocês o que vocês devem fazer hoje, né? Ou preciso? Ficou óbvio? Não, porque daí, se não ficou óbvio, cartinha ou mensagem. Quem for corajosa, né? Eu acho que não tem muita mulher corajosa aqui. Não tem, né? Tudo cagalhona. Olha ali a outra, ó, já se acusou. Não, eu não sou cagalhona mesmo. Sou cagalhona. Brincadeira. Às vezes eu falo isso pra mim mesmo. Deixa de ser cagalhona e vai lá e faz. Eu falo isso pra mim. Para de ser cagalhona. Manda mensagem agora. O que pode acontecer de ruim? Nada. E pior que não acontece nada. E quando eu mando a mensagem liberando perdão, eu nem espero a pessoa responder. E todas as mensagens que eu mandei até hoje, as pessoas me respondem. Todas me respondem. E quando vocês mandarem, se vocês forem corajosas, quer exercer coragem? Manda mensagem. Porque nós temos para dar e vender, só que a gente não utiliza. É que nem a palavra, nós temos a palavra e muitas vezes a gente passa sufoco e não utiliza, não coloca em prática aquilo que a gente estuda. Porque se a gente colocar em prática o que a gente estuda, a gente não passa trampo nessa vida. A gente só passa trampo porque a gente sabe estudar tudo, mas não coloca em prática nada. Sejam corajosos. Exerçam a coragem que já está em vocês. Pega a coragem e fala assim, vem aqui que eu vou te usar. É agora. Pega o celular.
E não te coloca como uma vítima, tu não foi vítima da história. Nós não somos vítimas. Se tu te enxergar como vítima da história, aí tu já tem uma outra cura disponível para ti. Porque ninguém é vítima. Todo mundo erra 50-50. Todo mundo erra 50-50. Ninguém erra 100% sozinho. Faltou comunicação, faltou clareza, faltou maturidade para lidar com o ocorrido. 50% um errou, 50% o outro errou. Todas as pessoas que eu mandei mensagem liberando perdão, eu já tinha consciência que eu tinha errado, assim como a pessoa também errou. Os dois erram. As duas erram. Não existe erro 100% cometido da outra parte. Faltou comunicação. Faltou maturidade. Faltou compreensão. Combinado? Respirem fundo, puxa lá no fundo assim, ó. Obrigada, Jesus. De novo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Jesus, por essa porção. Obrigada, Jesus, por nos ensinar a perdoar, a liberar as pessoas boas. Porque sim. Fui tirar o áudio e quase removi a Fê do tempo de mesa. Desculpa. Respirem fundo. Mais uma vez. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Obrigada que por mais que muitas vezes a gente falhe em Ti, nós já queremos Te pedir perdão, pedir desculpa, Jesus. Desculpa. Porque eu falo de Ti e eu não faço o que Tu me sugere e me ordena fazer. Perdão, Pai, por ter sido tão desobediente. Perdão, Pai. Porque quantas vezes eu já li essa passagem e mesmo assim eu fui resistente no ego, porque o ego não deixa uma filha liberar perdão, porque ele sempre vai ter razão. Eu não quero mais ter razão, eu quero ter paz. Ou nós temos paz, ou nós temos razão. E eu não quero mais ter razão. Eu decido no dia de hoje, fala com a tua boca, onde tu estiver. Eu decido no dia de hoje ter paz. Se tu não tem paz hoje na tua vida, é porque teve várias situações na tua vida que tu quis ter razão. O ego quer ter razão. A filha amada de Deus, ela quer ter paz. Ela é a paz, ela é a plenitude, porque ela está em Cristo. E quando eu estou em Cristo, eu libero a mágoa do meu coração, eu tiro esse lixo orgânico fedorento, podre, fétido, em decomposição. Eu tiro isso. Eu tiro isso. Porque Jesus me ensinou a liberar o meu coração, libertar as pessoas, soltar essas amarras, essas prisões espirituais que nós mesmas nos colocamos. Nós mesmas nos colocamos em prisões espirituais quando a gente não libera perdão sobre as coisas que as pessoas fizeram. Olha que doideira. Eu não vou liberar a pessoa porque ela fez coisa errada para mim. Será que foi ela? Ou foi tu que não soube lidar com o que aconteceu? Autorresponsabilidade. Eu sou o responsável também junto, porque eu não tive maturidade para lidar com o que aconteceu. E tá tudo bem. Acolhe isso em ti. Acolhe esse sentimento em ti. Eu sou o responsável, mas eu não tinha consciência. Pai, eu não tinha consciência do quanto isso me impedia de avançar. Eu não sabia que eu estava com uma algema invisível ligada ao meu passado, porque eu não liberava essa pessoa. E eu decido, no dia de hoje, libertar essas pessoas que estão vindo na minha mente. Eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou fazer a tarefa. Eu vou escrever a carta, ou eu vou mandar a mensagem. E eu tomo posse, eu acesso essa coragem que está em mim, porque quando nós estamos em Cristo, nós liberamos perdão, nós liberamos a dor, nós liberamos o ressentimento, nós liberamos a mágoa. Está tudo disponível, só que a gente não quer governar sobre as coisas.
Sejam filhas ousadas. Tomem posse. Eu tomo posse dessa coragem e eu vou usar dela. Eu vou usar, que nem roupa nova. Usem a coragem como uma roupa nova que vocês compraram hoje. Teve um alto preço numa cruz para que a gente hoje acessasse essas verdades. Usa essa roupa. O que mais um pai quer é ver uma filha usando o presente que ele deu. Hoje ele está entregando presentes para vocês. Em todas as casas, todas vocês estão recebendo presentes, todas aqui. Cada filha aqui está recebendo um presente nesse final de ano. Agora, aqui e agora, tu está recebendo um presente nas tuas mãos. E o presente é: libera minha filha. A maior riqueza que uma filha de Deus pode receber é essa chave poderosa que te liberta, acessa o reino. E esse presente tu está recebendo na tua casa agora. Usufrua desse presente, não joga ele fora. Se tu não fizer o que precisa ser feito, tu vai jogar um grande, lindo presente espiritual que Deus está te liberando agora. Agora. Ele está te entregando agora. Aonde tu estiver, ele está te entregando agora esse presente. Essa chave para tu acessar uma das grandes, maiores riquezas do reino. Papai já fez tudo para nós. Ele só não pode fazer a nossa parte. Ele não vai pegar um caderno, uma caneta e escrever uma carta de perdão. Ele não vai pegar o celular e mandar uma mensagem via WhatsApp para alguém. Ele não vai pegar o telefone e ligar para alguém. Ele não faz a nossa parte. Porque ele já fez tudo o que ele podia ter feito por nós. Ele mandou o filho dele para a remissão dos nossos pecados. E mesmo assim a gente continua pecando contra nós mesmos. Todos os dias. Quando a gente decide deixar esse lixo orgânico fedendo dentro da gente. Nós decidimos, nós escolhemos. No dia de hoje, no aqui e agora, decida receber esse presente e usar ele. Usa esse presente. É só o que papai quer. Usa, minha filha. Desfruta desse presente. Te liberta dessas algemas. Te liberta dessas cordas, dessas prisões. A chave dessa prisão é o perdão. Eu tô te entregando uma chave poderosa de acesso ao reino. Pega essa chave na tua mão, coloca na porta, gira ela e sai. Tu é livre. Para de te colocar nessa prisão. A falta de perdão é uma prisão. Sai. Sai dessa prisão, eu tô te entregando a chave agora. Te imagina colocando essa chave na portinha da prisão e escolhendo sair desse lugar que tu te colocou. Porque foi tu que te colocou nesse lugar de vítima, de coitadinha, apontando e culpando os outros das tuas próprias responsabilidades. Visualiza tu saindo dessa prisão. Coloca a chave na porta. Gira a chavezinha e empurra essa portinha e sai. Tu é livre. 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 Para de te prender ao teu passado. Tu não é o teu passado. Tu não é o que fizeram contigo. Tu é o que tu escolhe fazer com o que fizeram contigo. O que tu escolhe no dia de hoje, no aqui e agora, fazer com o que fizeram contigo? Tu escolhe libertar essas pessoas, liberar essas pessoas, ou tu escolhe ficar nessa prisão que tu mesmo escolheu te colocar? Tu mesmo escolheu te colocar. Saia, minha filha. Tu é livre. O meu filho foi à terra. E ele pagou um preço alto pela tua liberdade. Então usufrua dessa liberdade. Tu é filha, tu é amada, tu é herdeira, tu é rica, tu é próspera. Enquanto tu não sair dessa prisão, tu não acessa as riquezas. Tu é responsável por acessar essas riquezas. Na medida que tu obedeceu, que teu pai está te ordenando fazer.
O meu filho deixou esse ensinamento para vocês. Usufruam desse ensinamento. Usem esse ensinamento. Usem as ferramentas espirituais que estão no manual de instrução. De nada adianta vocês terem um manual de instrução na frente de vocês e não usarem esse manual de instrução. Usem. Vocês são minhas filhas amadas, escolhidas. Eu escolhi vocês para libertar a si mesmas primeiro, porque nenhuma filha vai ajudar a libertar outras filhas se não se libertar primeiro. De novo, nenhuma filha vai libertar outras filhas se não se libertar primeiro. Vai ser mais uma mentirosa no mundo. Estamos vivendo a onda da verdade. Se tu não viver a verdade, não viver Cristo, não adianta tu querer ensinar quem é Cristo. Só ensina a verdade quem vive nela. Primeiro tu escolhe te libertar, para depois abrir a boca e falar do caráter do meu filho. Porque ele é libertação, ele é restauração, ele é a cura, ele é o amor. E se tu não está nele, tu não usufrui dessas chaves poderosíssimas que ele deixou para vocês. Respirem bem fundo. Querem honrar a palavra que foi liberada hoje, usufruam dela. Se a gente não usufruir dela, a gente desonra o que Deus libera sobre a nossa vida e a gente paga um preço alto por isso. Eu já paguei um preço por receber presentes do meu pai e não usar. O preço que se paga pela desobediência, ele é alto, muito alto. Não sejam as filhas desobedientes e hipócritas, porque já passaram tantas pela terra, tantas, tantas, tantas pela terra. E o que eu tenho para ti é muito lindo, é muito maravilhoso, minha filha. Mas não sejam como as hipócritas que já vieram antes. Sejam as filhas que vão fazer o que precisa ser feito, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer desconforto que vier no momento que vocês forem usar o que eu entreguei para vocês. Amém. Pode falar, Rafa. Amém, glória a Deus. Cris, na verdade, é só para compartilhar mesmo uma experiência, conforme você, né, foi trazendo a palavra, que veio à minha memória, foi justamente a experiência que eu tive no passado. Eu sofri abuso na infância, né, do meu padrasto, e eu lembro que na véspera do meu casamento, ele teve lá na casa da minha mãe, e ali eu senti realmente no meu coração de que eu precisava liberar aquele perdão, que eu não podia entrar num casamento, né, que eu iria me casar e continuar com aquela mágoa, né, com aquele ressentimento que eu tinha, porque por mais que eu falasse assim, já perdoei, mas eu nunca tinha chegado para poder abrir a boca, verbalizar para ele e dizer, eu te perdoo. E naquele dia aconteceu isso. Eu cheguei, olhei para ele e falei assim, olha, eu quero dizer para você que eu te perdoo por tudo que você me fez, eu quero liberar você porque eu vou me casar, e eu quero entrar no meu casamento, sabe, com o meu coração limpo, sabendo de que eu vou viver um propósito de Deus na minha vida. E naquele momento, assim, eu senti realmente que tudo aquilo que eu carregava de peso nas minhas costas em relação a isso, saiu. E hoje, né, quando você foi falando, veio a minha memória. Eu vou fazer 23 anos de casada agora em janeiro. E como tem sido gratificante olhar para trás e ver que, através daquele perdão liberado,
eu abri mão daquele peso que eu poderia ter carregado durante esses anos todos dentro do meu casamento, ou talvez nem estaria casada, não sei, porque a gente sabe que se reflete muito, né, dentro do nosso casamento, algo que aconteceu na nossa vida antes de casada. E graças a Deus eu falo assim, meu Deus, muito obrigada. Obrigada porque realmente eu tive a chance, a oportunidade de fazer isso antes de casar. E hoje eu vejo o quanto foi libertador para mim, né? O quanto foi gratificante para mim. E quando você fala que realmente esse peso ele sai, é de você, é a pura verdade. Né? E a outra experiência foi em relação à minha irmã. Eu tive uma traição da minha irmã um tempo atrás, aonde eu também decidi, falei assim, eu não tenho por que ficar guardando isso, eu vou liberar porque aí é problema dela, não o meu. E com isso eu vejo que ajudou muito a minha relação com o meu sobrinho. E hoje eu tenho um sobrinho neto, e a gente, esse final de semana, né, eu estou aqui no Rio de Janeiro, né, estou aqui na casa da minha prima, né, matando a saudade. E a gente teve a possibilidade de passar um final de semana tão gostoso, aonde depois ele passou uma mensagem para mim falando: tia, muito obrigada pelo nosso dia. Nossa, eu fico tão feliz de ter esses momentos com você. Eu amo muito a senhora, minha prima, né, Amanda. E ali eu fiquei assim tão grata a Deus, porque eu fiquei assim pensando nisso. Eu falei, meu Deus, se eu tivesse rompido com a minha irmã, eu não estaria tendo esses momentos com o meu sobrinho neto. Então, enfim, a gente acaba rompendo assim, momentos que a gente poderia viver por falta de perdão. Então, eu glorifico a Deus, porque realmente isso é uma coisa diária. A gente precisa sempre estar buscando, Senhor, me mostra. Se eu guardei ressentimento, se alguém fez alguma coisa e eu estou guardando, o Senhor me ajuda para poder liberar, para eu soltar, porque não é um peso que eu tenho que ficar carregando. E se a pessoa ela não quiser, talvez, aceitar ou não reconhecer, o problema é dela, não é meu, a minha parte eu tenho que fazer. Então, eu glorifico assim a Deus, porque em todo tempo Ele vem nos mostrando como que a gente deve realmente ser, né, e agir para que a manifestação da glória dele, né, venha através de nós e as pessoas elas possam realmente sentir Jesus através da nossa vida. E esse que é o propósito, né, Cris? E muito obrigada. Eu é que agradeço pelo teu testemunho, tenho certeza que teve alguma mulher aqui que precisava escutar, tanto da parte do abuso, quanto da parte da irmã, porque eu atendo muitas mulheres e muitas mulheres já foram abusadas. E a gente sabe que na maioria dos casos é por pessoas bem próximas. E às vezes eu falo, né, eu ainda não sou mãe, a minha mãe me protegeu e me treinou para não acontecer comigo, com as minhas irmãs, o que aconteceu com ela, porque ela também foi abusada pelo padrasto, quando ela foi adotada, né, ainda criança. E comigo não aconteceu, e nem com as minhas irmãs, porque ela me treinou e treinou as minhas irmãs. Então, mulheres, treinem seus filhos e suas filhas, porque com meninos também acontece. Muito. Muito. E a grande maioria não fala para os pais. Eu tenho amigas conhecidas bem próximas a mim que ainda guardam e não tiveram coragem de falar para os pais dos abusadores, porque são parentes bem próximos. Algumas têm medo até que os pais matem, né? Porque pode acontecer. O Marçal falou numa live esses dias que ele não falou do abuso dele pro pai dele, porque tinha certeza que o pai dele ia matar. Daí ele falou, né? Imagina uma criança, não tinha nem 10 anos ainda. Se eu falar pro meu pai falou que mata, daí vai matar e vai preso, eu vou ficar sem pai. E ele não falou. Quantas crianças guardam? Quantas mulheres eu já escutei que guardam? Não guarde. Não é sobre tu falar pros teus pais, ou é sobre guardar a mágoa do que a pessoa fez contigo. Que muitas mulheres são travadas no casamento por conta disso, e às vezes a dor foi tão grande e foi tão pequenininha que não lembra, só com muita terapia para acessar o acontecido. Porque eu já ouvi história isso da boca da própria mulher, que eu tive que ir muito profundo em terapia para acessar que eu fui abusada porque eu não lembrava, eu era muito pequenininha. Então, liberem.
Não importa o que fez, se traiu, se abusou, se... Não interessa, não importa. Não importa o que aconteceu, importa o quanto a gente está disposta a deixar o passado para trás, liberar o que aconteceu, para a gente avançar, porque é sobre o nosso avanço. Se o meu avanço está ligado a eu liberar o que aconteceu no meu passado, então eu vou me colocar disponível para liberar isso do meu coração, para eu avançar, porque eu quero avançar, e eu acredito que todas as mulheres que estão aqui querem avançar. Porque senão não estariam aqui até 1h da tarde, ó, de novo. Meu Deus, a gente vai profundo e cavoca e fica. Nós estamos encerrando, não sei qual dia exato, né, o tempo de mesa. Para o ano que vem, já recebemos, eu e o Lucas, o direcionamento que algumas coisas vão mudar. Eu não conversei ainda com o Denis e com a Bruna exatamente para a gente ter, né, esse direcionamento exato para passar para vocês, mas o tempo de mesa vai mudar algumas coisas, mas conforme a gente for recebendo, né, esse direcionamento, a gente passa e comunica para vocês, tanto no tempo de mesa das mulheres, quanto no tempo de mesa dos homens. Fechou, mulheres? Muito obrigada pela presença de vocês.